O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 47 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos na primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé. Estamos na segunda sessão, que trata dos símbolos da fé, e no capítulo 1, creio em Deus Pai. Hoje daremos início ao parágrafo 6º do primeiro artigo do Credo. E para tanto faremos a leitura dos números 355 a 361. Parágrafo 6º. O homem. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. Primeiro, a imagem de Deus. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Para este fim, o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura e vos apaixonaste por ela. Pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável, figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem, é por ele que existem o céu e a terra, e o mar, e a totalidade da criação. À salvação dele, Deus atribuiu tamanha importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Deus, de fato, não cessa de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e sentar-se à sua direita. Na realidade, o mistério do homem só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado.
São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou. Assim se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse: Eu sou o primeiro e o último. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só homem, ele fez toda a espécie humana. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de sua morada, a terra, cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida, na unidade de seu fim sobrenatural. Deus mesmo, no qual todos devem tender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade do seu resgate realizado em favor de todos por Cristo. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade de pessoas, culturas e povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Para a reflexão de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II, que trata da teologia do corpo. João Paulo II, Audiência Geral, quarta-feira, 14 de novembro de 1979. Seguindo a narrativa do livro do Gênesis, verificamos que a definitiva criação do homem consiste na criação da unidade de dois seres. A sua unidade denota sobretudo a identidade da natureza humana. A dualidade, porém, manifesta o que, com base em tal identidade, constitui a masculinidade e a feminilidade do homem criado. Esta dimensão ontológica da unidade e da dualidade tem, ao mesmo tempo, o significado axiológico do texto de Gênesis capítulo 2, versículo 23, e resulta claramente de todo o contexto que o homem foi criado com especial valor diante de Deus. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas também com especial valor para o homem mesmo. Primeiro, porque é homem. Segundo, porque a mulher é para o homem e vice-versa, o homem é para a mulher. Enquanto o capítulo 1 do Gênesis exprime este valor em forma puramente teológica e indiretamente metafísica, o capítulo 2, pelo contrário, revela, por assim dizer, o primeiro círculo da experiência vivida pelo homem como valor. Esta experiência está inscrita já no significado da solidão original, e depois em toda a narrativa da criação do homem como macho e fêmea.
O texto conciso de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, que encerra as palavras do primeiro homem à vista da mulher criada, dele tirada, pode ser considerado o protótipo bíblico do Cântico dos Cânticos. E se é possível ler impressões e emoções em palavras tão remotas, poder-se-ia também correr o risco de dizer que a profundidade e a força desta primeira e original emoção do homem macho diante da humanidade da mulher e ao mesmo tempo diante da feminilidade do outro ser humano parece alguma coisa única e impossível de repetir. Deste modo, o significado da unidade original do homem através da masculinidade e da feminilidade exprime-se como ultrapassagem do confim da solidão e ao mesmo tempo como afirmação quanto a ambos os seres humanos de tudo o que na solidão é constitutivo do homem. Na narrativa bíblica, a solidão é caminho que leva àquela unidade que, segundo o Vaticano II, podemos definir communio personarum, comunhão de pessoas. Como já precedentemente notamos, o homem, na sua original solidão, adquire uma consciência pessoal no processo de distinção de todos os seres vivos e, ao mesmo tempo, nesta solidão, abre-se para um ser afim a ele, que o Gênesis, capítulo 2, versículos 18 e 20, define como auxiliar que lhe é semelhante. A solidão do homem na narrativa já vista apresenta-se-nos não só como o primeiro descobrimento da característica transcendência própria da pessoa, mas também como o descobrimento de uma adequada relação à pessoa e, portanto, como a abertura e expectativa de uma comunhão das pessoas. Poder-se-ia também aqui usar o termo comunidade, se não fosse genérico e não tivesse tão numerosos significados. Communio diz mais e com maior precisão, porque indica exatamente aquele auxiliar que deriva, em certo sentido, do fato mesmo de existir como pessoa ao lado de uma outra pessoa. Na narrativa bíblica, este fato torna-se, de per si, existência da pessoa para a pessoa, uma vez que o homem, na sua solidão original, estava em certo modo já nesta relação. Isto é confirmado em sentido negativo precisamente pela sua solidão. Além disso, a comunhão das pessoas podia formar-se só em base de uma dupla solidão, do homem e da mulher, ou seja, como encontro entre a distinção deles e o mundo dos seres vivos, que dava a ambos a possibilidade de serem e existirem numa reciprocidade especial. O conceito de auxiliar exprime também esta reciprocidade na existência que nenhum outro ser vivo poderia assegurar. Indispensável para esta reciprocidade era tudo o que de constitutivo fundava a solidão de cada um deles, e, portanto, também o autoconhecimento e a autodeterminação, ou seja, a subjetividade e a consciência do significado do próprio corpo. A narrativa da criação do homem, no capítulo 1, afirma, desde o princípio e diretamente, que o homem foi criado à imagem de Deus enquanto macho e fêmea. A narrativa do capítulo 2, pelo contrário, não fala da imagem de Deus, mas revela, do modo que lhe é próprio, que a completa e definitiva criação do homem, submetido primariamente à experiência da solidão original, se exprime em dar vida àquela communio personarum que o homem e a mulher formaram. Deste modo, a narrativa já vista adapta-se ao conteúdo da primeira narrativa. Se, vice-versa,
queremos tirar também da narrativa do texto já vista o conceito de imagem de Deus, podemos então deduzir que o homem se tornou imagem e semelhança de Deus não só mediante a própria humanidade, mas ainda mediante a comunhão das pessoas que o homem e a mulher formam desde o princípio. A função da imagem está em espelhar aquele que é modelo, reproduzir o seu protótipo. O homem torna-se imagem de Deus, não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Ele, de fato, é desde o princípio não só a imagem em que se espelha a solidão de uma pessoa que governa o mundo, mas também e essencialmente imagem de uma imperscrutável comunhão divina de pessoas. Deste modo, a segunda narrativa poderia também preparar para se compreender o conceito trinitário da imagem de Deus, embora esta apareça apenas na primeira narrativa. Isto, obviamente, não é sem significado também para a teologia do corpo. Antes, constitui mesmo talvez o aspecto teológico mais profundo de tudo o que se pode dizer acerca do homem. No mistério da criação, com base na original e constitutiva solidão do seu ser, o homem foi dotado de profunda unidade entre aquilo que nele, humanamente e mediante o corpo, é masculino, e o que nele, não menos humanamente e mediante o corpo, é feminino. Sobre tudo isto, desde o princípio, desceu a bênção da fecundidade unida à procriação humana. Deste modo, encontramo-nos quase na medula mesma da realidade antropológica que tem por nome corpo. As palavras do Gênesis, capítulo 2, versículo 23, falam disso diretamente e pela primeira vez nos seguintes termos: osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem macho pronuncia estas palavras como se apenas à vista da mulher pudesse identificar e chamar pelo nome aquilo que de modo visível os torna semelhantes um ao outro, e ao mesmo tempo aquilo em que se manifesta a humanidade. À luz da precedente análise de todos os corpos com que o homem entrou em contato e definiu conceitualmente, dando-lhes o nome de animais, a expressão carne da minha carne adquire exatamente este significado: o corpo revela o homem. Esta fórmula concisa contém já tudo o que sobre a estrutura do corpo como organismo, sobre a sua vitalidade, sobre a sua particular fisiologia sexual, entre outras coisas, poderá algum dia dizer a ciência humana. Nesta primeira expressão do homem macho, carne da minha carne, está também incluída uma referência àquilo em virtude de que esse corpo é autenticamente humano, e portanto àquilo que determina o homem como pessoa, isto é, como ser que mesmo em toda a sua corporeidade é semelhante a Deus. Encontramo-nos, portanto, quase na medula mesma da realidade antropológica, cujo nome é corpo humano. Todavia, como é fácil observar, essa medula não é só antropológica, mas também essencialmente teológica. A teologia do corpo, que desde o princípio está ligada à criação do homem à imagem de Deus, torna-se em certo modo também teologia do sexo, ou antes teologia da masculinidade e da feminilidade, que aqui, no livro do Gênesis, encontra o seu ponto de partida. O significado original da unidade, testemunhada pelas palavras de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, terá na revelação de Deus ampla e longínqua perspectiva. Esta unidade, através do corpo, possui uma dimensão múltipla, dimensão ética, como é confirmada pela resposta de Cristo aos fariseus em Mateus, capítulo 19, e também uma dimensão sacramental, estritamente teológica, como é comprovado pelas palavras de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4,
que se referem também à tradição dos profetas Oséias, Isaías e Ezequiel. E é assim porque aquela unidade que se realiza através do corpo indica desde o princípio não só o corpo, mas também a comunhão encarnada das pessoas, communio personarum, conforme essa comunhão desde o princípio requer. A masculinidade e a feminilidade exprimem o duplo aspecto da constituição somática do homem e indicam, além disso, por meio das mesmas palavras de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, a nova consciência do sentido do próprio corpo, sentido que se pode dizer consistir num enriquecimento recíproco. Precisamente esta consciência, através da qual a humanidade se forma de novo como comunhão de pessoas, parece constituir o extrato que, na narrativa da criação do homem, é mais profundo que a sua mesma estrutura somática como macho e fêmea. Em ambos os casos, esta estrutura é apresentada desde o princípio com profunda consciência da corporeidade e sexualidade humana, e isto estabelece uma norma inalienável para a compreensão do homem no plano teológico. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!